Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Thaís Brasileiro, advogada há 13 anos e dona do meu próprio escritório há 9 anos. Como que eu posso te ajudar? O mundo está passando por um momento complicado devido à pandemia. Nesse momento, é necessário não só a nossa empatia, mas cuidarmos uns dos outros. E como que nós podemos fazer isso? Melhorando inclusive o nosso posicionamento profissional. Se a nossa missão é a advocacia trabalhista, que a façamos com excelência. E é nesse ponto que eu quero te ajudar. Então, qual o contexto atual da área trabalhista? Ela nunca esteve tão agitada como agora. Havia aqueles que desacreditaram a Justiça do Trabalho recentemente, né? Mas agora ela nunca esteve tão no foco, no auge. Segundo dados da Data Lawyer, 20% do acréscimo das ações trabalhistas nesse período se deve ao Covid. E esse número só tende a aumentar. Então, como que eu posso te ajudar nesse momento? Exatamente te preparando para montar uma petição inicial, o passo a passo que eu utilizo para que você alcance o sucesso na sua ação trabalhista. Vem comigo. Antes de entrarmos na parte prática, no passo a passo de como elaborar a petição inicial trabalhista, eu gosto sempre de focar em 4 pilares para que tudo saia redondo da forma como o seu cliente busca e como você pode proporcionar para ele. O primeiro passo é atendimento. O foco no atendimento do cliente trabalhista é que vai te proporcionar a riqueza de detalhes do caso em si. Então, é um atendimento com qualidade. Eu, por exemplo, gasto 2 horas no mínimo atendendo cliente trabalhista. Eu sempre reforço as próprias palavras da pessoa. Eu busco detalhes, às vezes escondidos. Eu tento ajudá-lo a lembrar de situações que acabam que ficam, né, no cotidiano, ficam bem esquecidas. E é esse atendimento junto com o seu cliente que vai proporcionar a riqueza dos fatos da sua petição inicial. Eu gosto sempre de falar que o trabalho com o cliente é em equipe e começa desse primeiro contato, desde o atendimento. O segundo ponto que eu gosto de enfatizar é a respeito dos prazos. Porque é super importante você já ter ciência dos prazos envolvidos ali naquele atendimento. Tem os prazos prescricionais e os decadenciais. Você precisa estar atento desde o início do prospect, da entrada desse cliente no seu escritório, para que não ocorra nenhuma perda de prazo, nenhuma perda de direito na sua gestão, dentro da sua contratação. O terceiro ponto que eu gosto de enfatizar é a respeito dos documentos. A lista de documentos, o ideal é que você já encaminhe para o cliente para que seja enviado para você, ou que seja entregue a você no primeiro atendimento. Mas caso não seja possível, depois você reforce por e-mail, por mensagem, por WhatsApp, e ele vai acabar te enviando, até porque hoje o formato da documentação trabalhista basicamente toda é em PDF-A, né? Para proporcionar a juntada no sistema do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. O quarto elemento é o quê? Elaborar o estudo da sua petição inicial trabalhista. É nesse momento que você vai delimitar os pedidos da sua ação trabalhista. Então, o êxito ou não da sua ação trabalhista lá no final, aquilo que vai gerar resultado, vai depender muito desse estudo detalhado que você irá fazer. Com a documentação em mãos, com todo o estudo elaborado, é que você dará início, né, à montagem específica, vamos dizer, a mão de obra da sua ação trabalhista. Antes disso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito do prazo a ser combinado com o seu cliente. Eu gosto muito de primar pela qualidade, pela urgência da dor daquele cliente e pelo trâmite interno, desde quando os documentos dele passam por mim. Então, na minha experiência, o que eu acredito que é um tempo razoável de montagem de uma ação trabalhista? 20 dias úteis.
Então, eu combino com o meu cliente que, finalizado todo o trâmite, assinada a procuração, declaração de hipossuficiência, se for o caso, além do contrato de honorários, eu peço a ele 20 dias úteis para finalizar o esboço da ação trabalhista, enviar a ele por e-mail, ele dar o ok e eu ingressar com a ação na Justiça do Trabalho. Se há uma pessoa específica no seu escritório que realiza o atendimento e outra pessoa específica, que faz a montagem da ação trabalhista, o ideal é que desde o início estejam alinhados quanto aos detalhes daquele caso, porque a dor do seu cliente é o seu cliente. Então, cada cliente que entra no escritório é um cliente único, específico. Saiba valorizar a dor, e são inúmeras as dores dos trabalhadores, principalmente, transformando a sua advocacia através da advocacia humanizada, daquele olhar humano, de que é um ser humano tratando de um problema de outro ser humano. É esse que pode ser o diferencial da sua advocacia. Então, trate cada dor, cada cliente único. Trate o caso dele como o caso do escritório. Então, fazendo um resumo desse primeiro contato a respeito de como elaborar a sua petição inicial trabalhista de sucesso, nós falamos a importância do atendimento, do trabalho em equipe com o seu cliente. Nós também falamos a respeito da importância e da minúcia do prazo envolvido naquele caso em si. Então, eu coloco como segundo elemento, o prazo para mim às vezes é mais importante que o documento em si. O terceiro ponto são os documentos, organizar os documentos de maneira que você consiga comprovar naquilo que cabe o ônus a você, junto com a sua petição inicial. E o terceiro ponto é o estudo analítico do caso em si, onde você irá apresentar os fatos, buscar os direitos e elaborar o seu pedido. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. O bônus número 1 que eu preparei é a lista dos documentos que eu costumo pedir para cada cliente e, de maneira geral, vai depender um pouco da especificidade do caso, mas existe uma lista que você pode se embasar, uma lista geral para enviar para o seu cliente para que ele providencie os documentos necessários para você elaborar a sua petição inicial trabalhista. Para ter acesso a esse bônus, eu gostaria que você comentasse, eu vou deixar o chat dessa aula aberto nos comentários. Eu gostaria que você dissesse o que te acrescentou dessa primeira aula e deixasse o seu e-mail para que eu possa compartilhar esse bônus com você. É isso. Um grande abraço e até breve.